Seguimos aqui em Yanzi Interviews. Ele é prefeito de Congonhas, Congonhas do Campo, Minas Gerais. Está no seu segundo mandato, José de Freitas Cordeiro, Zelinho. Muito obrigado, Zelinho, por estar aqui em Yanzi Interviews. É um prazer entrevistá-lo. Um prazer, Yanzi. É um prazer te receber aqui. Sei que é meu parente, primo, bem próximo. Quando criança visitava muito Congonhas. É verdade, é verdade. Está há muitos anos na Europa, com muito sucesso. A gente te acompanha. Muito obrigado, e Zelinho. desejo tudo de bom para você. Não é fácil você ficar distante da família. Não é fácil ficar distante da família. Há muitos anos, como você está distante da família, procurando novos horizontes, voando como você está voando. Verdade. Mas eu estou como prefeito já o segundo mandato. Congonhas nasceu à procura do ouro. Quando os portugueses vieram aqui para Minas Gerais à procura do ouro. Feliciano Mendes veio para Congonhas, ficou rico, muito rico, e foi acometido por uma doença. E ele fez uma promessa ao Bom Jesus de Matosinhos, da cidade de Matosinhos, em Portugal. Se ele fosse curado, iria erguer aqui em Congonhas a devoção do Senhor Bom Jesus. A devoção do Bom Jesus é muito conhecida na Europa, porque, segundo a lenda, Nicodemos, que retirou o Senhor Jesus da cruz, ele fez 3 imagens do Jesus em madeira. E ele foi perseguido, jogou as 3 imagens no mar. Uma imagem foi para Portugal, para Matosinhos, uma imagem para a França, outra para a Síria. E aí começou a devoção ao Bom Jesus, que nós temos muito fortemente aqui em Congonhas. Em 1775 ele ergueu, aqui no alto do Maranhão, aqui na Basílica, a cruz de devoção ao Bom Jesus. Começou a esmolar, para construir essa beleza que nós temos aqui em Congonhas, que é patrimônio cultural da humanidade. Depois contrataram os padres, contrataram os arquitetos famosos da época, entre eles o mais importante do Brasil, que é o Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho, onde se imortalizou aqui em Congonhas, construindo os 12 profetas, as 6 capelas com 64 figuras em cedro. Congonhas hoje é imagem de Minas, imagem de Minas, Congonhas e patrimônio cultural da humanidade. Então começou a nossa cidade com a procura do ouro e se imortalizou com as obras do Aleijadinho. Então aqui nós estamos muito felizes de receber você, uma cidade muito próspera, porque aqui nós temos várias minerações. A segunda maior mineradora do Brasil está aqui, que é a CSN, a primeira também, que é a Vale, mas a mina dela é menor do que a da CSN. Nós temos a Ferros, Ferro Mais e a LGA. Então nós temos várias minas de ferro aqui. A mina de Casa de Pedra, que é a mina da CSN, ela tem 100 anos, é a mina mais antiga em atividade do Brasil. É a mais antiga. E tem minério por mais 100 anos, segundo os geólogos. E é um minério de ferro de boa qualidade, de alta qualidade. É o melhor minério de ferro do quadrilátero ferrífero, que pega toda a região aqui do entorno de Belo Horizonte. É o que hoje sustenta Congonhas com as suas riquezas, com emprego principalmente. Gera aqui em Congonhas em torno de 8 mil empregos direto. A Congonhas é uma cidade que tem 54 mil habitantes. Indireto aí mais uns 10 mil, umas 10 mil pessoas. Então Congonhas hoje é muito dependente da mineração. E a vocação da cidade é uma vocação voltada para a mineradora também. Os cursos aqui da nossa cidade, curso de engenharia, nós temos curso de engenharia aqui, o IFET, o IFET, temos a Faculdade de São João del Rei, que tem um braço em Congonhas também, aqui. Eles estão todos voltados para a mineração, geologia, e os cursos também, quando a criança entra no curso técnico, voltado para a mineração, porque o emprego nosso aqui, a vocação é de minerador. Mesmo a gente sabendo que a mineração traz muita poluição, como nós estamos vendo aqui o que aconteceu na cidade de Brumadinho, a represa que rompeu de rejeito, assim também como agora em Brumadinho, como anteriormente em Mariana também. Isso criou um impacto muito grande, além das mortes, que foi o mais importante. O prejuízo maior foi de perdas de vida, e o meio ambiente também. Em Brumadinho, calcula-se que 300 pessoas perderam a vida por uma total irresponsabilidade
das mineradoras e também dos órgãos públicos, porque os órgãos públicos não fiscalizavam os mineradores. Na verdade é essa. O antigo DMPM, hoje é uma Agência Nacional de Mineração, tem poucos fiscais. Em Minas Gerais nós temos em torno de 500 represas de rejeito, certo? E apenas 4 fiscais. Então quem fiscaliza as mineradoras são elas próprias, elas que contratam auditorias para fazer suas fiscalizações. E o governo apenas bate o carimbo. Mas isso, eu acho que isso vai mudar de agora para frente, tem que mudar, né? Tem que ser aparelhado a Agência Nacional de Mineração, né, para que sejam mais fiscalizadas, né, para que não aconteça mais o que aconteceu com essas barragens construídas a montante. A montante é a barragem que é construída em cima da barragem, né? Então é a barragem que fica mais barata para a mineração, né, com custo mais baixo. E a jusante é como nós temos aqui hoje, a represa de Casa de Pedra é a jusante, é no pé da represa. Nós não temos conhecimento que nenhuma represa jusante tenha rompido, mas causa assim, preocupação para todos nós aqui em Congonhas, porque ela está acima de um bairro, 200 metros de um bairro, também de uma grande responsabilidade. Há 20 anos atrás, isso não tem muito tempo, não foi no século passado, foi neste século, né, que foi autorizado pela Secretaria do Meio Ambiente construir uma barragem em área urbana. Hoje também não é permitido mais, né? Depois que ocorreu o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, a Assembleia votou um projeto que todas as represas têm que estar a 10 quilômetros de uma área urbana. Mas, infelizmente, foi preciso acontecer o que aconteceu para ter uma lei mais rígida, né? Então, esse é o aspecto que eu estou trazendo para você a respeito de uma cidade que é turística, pela sua importância, né, pelas obras do Aleijadinho, uma cidade que tem a sua economia mais forte voltada para a mineração, né, mas que nós estamos hoje com essa propaganda negativa das cidades mineradoras, tendo um problema também sério do turista se afastar nesse momento, preocupado. Afetou o turismo? Afetou, preocupado, porque foi mundialmente a repercussão do rompimento das barragens, né? E acaba afetando Congonhas, tendo represas, as pessoas ficam preocupadas em vir para Congonhas. Mas a nossa represa aqui, a forma mais técnica que foi construída, é mais segura que tem, que é a jusante. Mas cria realmente uma preocupação de todos nós aqui da cidade, porque ela está bem próximo de um bairro. Tá certo. Zelinho, o senhor falava agora mesmo da parte cultural da cidade, como ela foi construída. Eu gostaria de saber, na sua opinião, por que Congonhas, por um lado, tem a obra do Aleijadinho, que é incomparável, insuperável, né, por outras cidades, e ao mesmo tempo ela não se conservou inteiramente no casco histórico, como Sabará, Ouro Preto, Mariana. Não houve ao longo da cidade uma conservação. Por que ela só tem os pontos, certos pontos precisos? Por que ela não está inteira conservada no estilo colonial, barroco colonial? Na verdade, se você for hoje a Ouro Preto, é um verdadeiro presépio. Se você for a Diamantina, pela mesma forma, Sabará, o centro histórico também, né? Mas Congonhas não tinha essa característica como tem essas cidades, né? A única área que é tombada pelo patrimônio histórico é a Praça da Basílica. Tanto é que não é a cidade que é tombada pela Unesco, é as obras do Aleijadinho. Isso, né? Exatamente. E o calçadão que existe a descida do Bom Jesus até a Matriz são áreas que são tombadas pelo patrimônio. O resto da cidade ficou descaracterizado isso ao longo do tempo. Por ser uma cidade mineradora. As gestões que foram existindo, não teve proteção. Por ser uma cidade mineradora, vinham pessoas mas as outras cidades não são mineradoras? Ouro Preto, Sabará, Mariana... Está distante. Está distante, Ouro Preto está bem distante as minas. Mas a economia que impulsava era o minério, né? A extração. Aqui a mineração está praticamente dentro da cidade. Muitas pessoas de fora também vinham para a cidade. Mas Congonhas, mesmo no passado, nunca teve essa preservação. Os casarões foram preservados apenas na ladeira. Então não é uma cidade com essa característica como tem Ouro Preto, Mariana e Diamantina, com seus casarões. Né? Ouro Preto porque foi capital de Minas. Né? Foi capital de Minas. Mariana também, capital do estado de Minas Gerais. Né? Tinha um estado presente lá. Então, aqui a área que é tombada é uma área mais restrita. Né? Tá certo. Zelinho, como foi a sua trajetória para chegar a ser prefeito de Congonhas?
Como surgiu? A política, Jean, assim, para a pessoa gostar de política tem que ter um ideal muito grande, né? Isso desde criança eu fui voltado para o lado político. Quando o Juscelino Kubitschek inaugurou a BR-3, a antiga BR-3, em 1957, eu era menino com meu pai, eu fui ver o Juscelino, né, aqui no Trevo de Congonhas, fazer um discurso, e aquilo me empolgava muito. Eu via passando ali os carrões, ele de carro aberto, as motos, aquelas Harley Davidson, né, aqueles batedores, e aquilo foi me impressionando. Quando o Jânio também foi candidato à presidência da República, ele esteve em Lafayette, no comício, e eu quis ir com meu pai, fui com meu pai no comício do Jânio. E quando ele chegou naquele carro, eu saí correndo para abraçar. Todo menino gosta de político, né? Eu fui para abraçar o Jânio. Ele me pegou no colo, eu fiquei com ele no palanque. Olha. Em Lafayette. Era um menino de 9, 10 anos. E para que meu pai não teve coisa melhor. O que o Jânio te falou, meu filho? Mas eu nem prestei atenção, que era foguetes. A Tutu Quadros, que era a mulher dele, né? Tutu mesmo, né? O nome dela. Eu lembro que recebia flores, as flores ficavam ali, eu perto dela, no palanque. E fiz campanha de bicicleta. Jânio, Milton, Magalhães Pinto eram os candidatos na época, né? O Jânio Quadros à presidência da República, Milton Campos a vice e o Magalhães Pinto, candidato a governador. Depois entrei para a escola, para o ginásio, fui presidente de Grêmio Estudantil. Sempre correu nas suas veias, fui candidato a vereador com 22 anos, fui vereador muito novo, né? Fui presidente da Câmara, fui vereador com 2 mandatos, né? Depois fui vice-prefeito por 2 mandatos e agora também estou no 2º mandato. E quando não tinha um cargo eletivo, eu fazia parte, às vezes, de um governo, como eu fiz, fui chefe de gabinete do governo Altari, fui secretário de governo. Estou envolvido na política praticamente há 40 anos. 40 anos. Uma vida, né, Zé? Tem uma vida, né, na política. E para um ideal, sabe, Jansen? A política só vale a pena para o bem. Eu falo sempre isso. É uma ferramenta, né? A política só vale a pena para você fazer o bem. Do contrário, não. O que aconteceu, porque as lideranças foram castradas, principalmente na época da Revolução, né? E na política infiltraram os vigaristas. Tomaram conta a verdade é essa. Que é fácil ganhar dinheiro na política. Nós estamos vendo o que aconteceu com o Rio de Janeiro, né? Nós estamos vendo o que aconteceu com o nosso país, né? Para perpetuar no poder, se perpetuar no poder, os partidos têm que ser fortes. Ter partido forte, você tem que aparelhar o partido, dando cargo, o Petrobras, como foi feito, cargos altíssimos, e aquilo para fortalecer o partido, para continuar tendo o apoio. Acordos, né, para poder ter força na Congresso, de deputados. Né? Então, infelizmente, isso é que aconteceu no país, né? Que a gente gostaria que não acontecesse, mas o Lula tem uma história tão bonita, né? Saiu do Nordeste, do Agreste, em cima de um caminhão, chegou à presidência da República, tinha tudo para ser um grande líder mundial, mas estragou tudo com esses acordos políticos e com tudo que nós vimos aí. Hoje está preso, mas infelizmente tinha tudo para ser um grande líder mundial. E assim também, o meu partido, que é o PSDB, através do Aécio, né? O Aécio Neves. Se o Aécio Neves não tivesse tido aquele envolvimento que ele teve, hoje seria o presidente da República. Então julgou tudo na água abaixo, toda uma história do avô, toda a história política. O PSDB está comprometido agora, depois... ficou. Escândalo de corrupção. Ficou, o PSDB, o PT... Como o PSDB sai dessa situação? É difícil sair, tanto é que muitas pessoas estão saindo do PSDB, estão deixando o PSDB. O PSDB, o PT, né, também um partido que ficou manchado pelo Lava Jato. Né? Então vai ser difícil voltar e esses partidos serem fortes novamente. Né? Mas, infelizmente, a democracia tem esse lado bom, que alternância de poder, né? Mas hoje nós temos um presidente da República, né? Que a gente não sabe, a gente não conhece bem o Bolsonaro. O Bolsonaro foi deputado 27 anos do baixo clero na Câmara. Você fala baixo clero é aquele deputado que não tinha influência nenhuma. Mas, na minha opinião, o Bolsonaro não foi eleito por ser o Bolsonaro, ele foi eleito... Foi um voto anti-PT, na verdade, né? Foi um voto verdade, mais anti-PT do que pró-Bolsonaro. Foi um voto contra o PT. Foi um voto para tirar o PT do poder de forma extrema, né? Na verdade, o Bolsonaro também está fazendo, nomeou bons ministros, né? Isso eu acho que isso vai ajudar muito o governo dele, né? Tem ministros competentes, né? que pode ajudar. Mas ele está dando muita canelada. A relação do PSDB com o governo federal hoje é boa? É fluente? Como...
Eu não estou acompanhando bem a situação do PSDB nacional, porque o meu deputado federal ele perdeu a eleição, que era o Marcos Pestana, né? É o deputado mais ligado a Congonhas, influente também no governo passado, foi relator de uma medida provisória muito importante para a cidade, que foi o aumento do royalty do minério. Né? Esse projeto ficou parado 10 anos lá na Câmara, e quando ele entrou, pegou a relatoria, ele aumentou, dobrou a receita das cidades mineradoras através do royalty do minério, que é o CEFEM. Né? Então, era um deputado que estava muito próximo. Né? Nós tivemos agora, domingo, ontem, né? Não foi sábado, aqui em Belo Horizonte, o novo diretório do PSDB, eu nem lá fui. Então, a gente fica assim, eu estou com tanto desinteresse com o nosso partido, que eu nem tenho participado. Eu fazia parte do diretório estadual, faço parte do diretório federal, do diretório executivo do diretório federal, mas a gente ficou tão chateado com tudo que aconteceu dentro do PSDB que eu estou um pouco afastado. Entendi. Zelinho, quais são os grandes desafios do município de Congonhas hoje? Financeiros, estruturais, culturais? Quais são os grandes desafios, seus grandes desafios como prefeito, como chefe da cidade? Nós tivemos um avanço muito grande nos últimos anos aqui em Congonhas. Né? Porque a receita é boa, né? Mas quando você tem uma receita boa, você avança também em todas as áreas. Né? Você procura ter uma saúde boa, uma educação. Hoje as nossas escolas, praticamente quase todas, têm horário integral, onde o aluno entra de manhã, tem um bom café da manhã, tem aula da parte da manhã, tem um reforço na parte da tarde, tem aula de música, tem banda de música nas escolas, orquestra sinfônica nas escolas, uma biblioteca em todas as escolas. Nós temos biblioteca em todas as escolas. Antes só tinha uma biblioteca na cidade. Né? Então, você avança nesses setores, avança na assistência social também. Né? Hoje nós temos o CRAS, que é a Casa da Família, em vários bairros, com vários profissionais, psicólogos, terapeuta ocupacional. Então, quando você tem recursos, você aumenta os serviços e assistência à cidade. A cidade tem uma boa receita, então. E hoje, a saúde de Congonhas, hoje nós temos atendimento de 100% da nossa população na atenção básica, são aqueles postinhos que a gente chama, que é o PSF. Né? Em cada bairro nós temos um médico durante o dia, nós temos dentista, todos eles, em 23 PSF, todos eles nós temos dentista. Nós temos toda uma equipe dando assistência aos bairros, nós temos uma UPA, né, que é referência na nossa região, em Minas Gerais. Dura pouco também, né? Nós estamos melhorando também o Hospital Bom Jesus, né, com recursos do município. Então, quando você tem uma boa receita, você melhora principalmente educação, saúde, assistência social. E o esporte que está nesse meio, né? Porque o esporte, quando você pratica esporte, você tem uma vida saudável. Eu falo sempre, eu não conheço ninguém que usa droga e que pratica esporte. Pode ter, mas eu não conheço. Então nós temos aqui em Congonhas hoje 9 ginásios poliesportivos, nós fizemos no nosso governo, vários bairros de ginásios poliesportivos. Mas não é só construir o ginásio, não. Nós temos atividades, professores concursados de vôlei, handebol, basquete, a terceira idade também. Então nós temos atividades o tempo todo, até à noite, nesses ginásios que nós temos aqui. Se você ficar aqui mais tempo aqui, eu vou te levar para te mostrar como é bonito o trabalho que nós fazemos aqui no esporte. Então, o nosso governo teve esse foco. Educação, saúde, mas sem deixar o esporte que está no meio, a assistência social e a cultura. E a cultura, que Congonhas é uma cidade que respira cultura. A cidade. Nós temos vários grupos teatrais aqui, desde a época dos seminaristas, padres que vieram para Congonhas aqui, no início do século passado, implantaram aqui um teatro municipal, vários grupos teatrais, vários grupos de dança. Então nós estamos agora também construindo, através do Parque das Cidades Históricas, né, conseguimos uma verba aí de em torno de 40 milhões de reais, onde nós restauramos todas as igrejas, né, a Igreja do Rosário, a Igreja da Matriz, a Igreja da Basílica, está toda restaurada. Alameda das Palmeiras também, fizemos um restauro dela onde fica o museu. Estamos restaurando a Romaria, que vai ser um espaço cultural. Estamos fazendo um teatro municipal, que vai ser um teatro, um dos melhores teatros de Minas Gerais, atrás da Romaria, já está em construção. O Cine Teatro, onde estamos reformando ele também. Então nós estamos criando também espaço físico para que os artistas
possam fazer as suas apresentações, e isso incrementa também o nosso turismo. Mas a sua pergunta não foi isso, a sua pergunta foi qual vai ser a minha... Os desafios... É o desemprego. É o desemprego. É o desemprego, que não é só de Congonhas. O Brasil tem hoje mais de 14 milhões de desempregados. Nacional, lógico. Né? Mas Congonhas, por ser uma cidade mineradora, também industrial, porque a Gerdau, uma parte dela está em Congonhas e outra parte em Ouro Branco, tá? Os recursos de ICMS, de receita, metade, 51% Congonhas, 49% para Ouro Branco. Nós estamos tendo agora algumas vagas que é para a reforma de alto forno. Né? Então isso ajuda um pouco nessa situação de desemprego que nós estamos atravessando. A própria CSN também está abrindo algumas vagas. Mas o que mais me preocupa, todo dia lá na porta de casa tem 5, 10 pessoas à procura de emprego, principalmente para a mulher. Está muito difícil o emprego para a mulher em Congonhas. E se esse é o maior desafio, qual seria a maior dificuldade? Você falou ainda há pouco que a cidade tem uma boa receita, mas quais são as dificuldades, as travas? Por exemplo, a oposição, travas políticas, travas legais, legislativas? Quais são as principais travas que o senhor encontra no caminho? Nós tivemos no ano passado uma dificuldade muito grande para administrar, porque o governo do estado reteve recursos do município, né, do Pimentel. Recursos que era do município. É legal isso ou foi uma decisão arbitrária? Arbitrária, ilegal, tanto é que entramos na justiça, que uma parte do ICMS tem por obrigação de ser repassada imediatamente para os municípios. Ele reteve esses recursos pelas dificuldades que ele estava do estado. Então ele prejudicou toda a Minas Gerais, tanto é que ele perdeu as eleições, foi justamente por isso. Então ele reteve recursos que eram do município. O estado está devendo Congonhas hoje em torno de 45 milhões de reais. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E agora nós desfalca, né? E agora nós temos um acordo agora judicial com o atual Zema, o atual governador, mas ele vai repassar em 30 parcelas a partir do ano que vem. Essa dívida que ficou do governo passado. Isso vai ser praticamente fora da sua gestão, né? Praticamente fora. E ele está começando a repassar em dia agora os recursos devido ao município, que é o ICMS, o IPVA que você paga quando você placa um carro, né? Todo ano você tem que pagar uma taxa, né? 50% é do município, 50% é do estado. Esses recursos também o governador Pimentel segurou dos municípios. A nossa salvação aqui, que nós tivemos um aumento da receita do royalty do minério no ano passado, que era em torno de 4 milhões, hoje passou para em torno de 8 milhões. Dependendo do mês, vai até 12 milhões. O que melhorou, que segurou um pouco, a gente está em dia com os nossos servidores. Aqui nós pagamos até o último dia do mês, até hoje não deixei de pagar nenhum mês, todos os servidores do município. Até o último dia do mês, o pagamento está em dia. Acordo com o sindicato, temos cumprido todos os anos na database. Né? Todos os funcionários têm um cartão alimentação, esse cartão só pode ser comprado no comércio local, um acordo que nós fizemos também, de R$540. Isso ajuda muito, principalmente quem ganha pouco. E fomenta o comércio. É dinheiro que circula. Em torno de 1.600.000 todo mês no comércio de Congonhas. É um dinheiro que fica na cidade, circula no comércio, o comércio dá mais emprego. Então isso gera também renda para o comércio. E a principal fonte de renda da cidade é a mineração, como hoje falamos antes, ou é o turismo ainda? Não. Ou os dois? O turismo, para você ter uma ideia, significa muito pouco para as cidades do Brasil. Em comparação. E Minas Gerais. A cidade mais visitada em Minas Gerais é Ouro Preto. É 2% do PIB, para você ter uma ideia. É muito pouco. Irrelevante. É irrelevante. Turismo no Brasil é um turismo de praia, eu sempre falo isso. É um turismo no Nordeste. Esse turismo, você chega lá, os hotéis estão cheios. Mas falta uma política pública voltada para o governo do Estado, uma propaganda mais maciça para cidades históricas. Isso teria que ser feito em conjunto. Uma propaganda no exterior, né? Uma propaganda nos aeroportos, para visitar cidades históricas como Congonhas, Ouro Preto, Diamantina. Então a gente não vê isso. Circuito, né? O circuito de propaganda, né? Divulgar, porque fica muito caro uma publicidade em televisão. Né? Qualquer publicidade em rede nacional fica em torno aí de publicação, divulgação, em torno de 200 a 300 mil reais cada divulgação em horário nobre. Então o município não tem condições de fazer uma divulgação a nível nacional do seu patrimônio histórico. Isso cabe ao governo do estado incentivar o turismo, principalmente nas belíssimas cidades que nós temos em Minas Gerais, como Ouro Preto, Congonhas, Diamantina. Né? Então é muito pouco que significa
a receita do turismo. Hoje, a receita maior vem da mineração. Mas antes, até 2 anos atrás, até 2 anos atrás era o ICMS, certo? Que vinha da Gerdau, de outras empresas. Foi retido agora. Foi retido. Hoje, como eu disse, o royalties do minério aumentou, dobrou a receita da cidade. Hoje vem da mineração, eu chamo do CEFEM, da compensação financeira pela exploração mineral. Zelinho, nesses tempos de ecologia, né, de mudança de mentalidade, né, que nós vivemos nos últimos 20 anos, como que fica a mineração? Ela fica comprometida? Proteção ambiental? Qual é a equação entre uma coisa, destruição de as barragens que arrebentam e tudo? Como que... Eu criei aqui a Secretaria de Meio Ambiente, não tinha Secretaria de Meio Ambiente. Tínhamos uma diretoria. Contratei um ambientalista para ficar à frente dessa secretaria, justamente para proteger mais a cidade. E hoje nós criamos também um plano municipal de barragens, a primeira cidade que criou esse plano. Eu estive em Brasília, apresentamos esse plano lá no Congresso Nacional das Cidades do Brasil, e esse plano está sendo divulgado para outras cidades também, para ter mais um olhar do município que está próximo, por exemplo, às barragens, né? Porque o município não tem como fiscalizar. O órgão competente é a Agência Nacional, mas pode ter mais um olhar para o município contratar técnicos, né, e colocar pessoas também da comunidade para acompanhar todo o desenvolvimento da cidade, como desenvolvimento também de ecológico, desenvolvimento de sustentabilidade. Mas legalmente a jurisdição é do município ou é da nação? É da nação. Legalmente. Legalmente é da nação. A licença ambiental é do Estado, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O município só dá anuência. O município só dá anuência depois que já está tudo aprovado. Se não der anuência, de repente você vai perder 1.000, 2.000 empregos. Acontece isso. Chega para o prefeito só para assinar quando já está tudo aprovado. Né? E o órgão federal é que dá a licença para exploração mineral, da Agência Nacional de Mineração. Né? E o Estado dá licença ambiental. Tá certo. Zelinho, agora eu quero saber, vamos entrar um pouco na parte mais pessoal. Quais são os seus planos depois que terminar o seu mandato? Ô, Jâncio, eu tenho que agradecer muito a Deus, tá? Por ter sido prefeito, estar como prefeito de Congonhas, era um sonho, confesso que era, chegar prefeito de uma cidade... É o começo, é o fim, como é? Uma cidade patrimônio cultural da humanidade, uma cidade que tem uma importância muito grande, né? Pelas riquezas minerais que nós temos, pela riqueza patrimonial principalmente, com as belíssimas obras que nós temos aqui do Aleijadinho. Quando a gente viaja, sai e fala que é de Congonhas, a gente tem um respeito, as pessoas têm um respeito muito grande. A Igreja do Bom Jesus é um cartão postal, mundial, né? No Brasil. Então é um privilégio ser prefeito. Hoje eu tenho uma boa equipe, né? Eu escolhi a dedo os meus secretários, né? Às vezes eu sou criticado, o partido político queria uma secretaria, eu não escolhi a dedo todos os secretários. Peguei até um secretário, hoje um secretário que foi adversário para atuar no meu governo. Porque adversário não é inimigo. Não é inimigo. Então, o nosso governo... Coisas diferentes. Fizemos uma pesquisa recentemente, o governo está bem avaliado, está com 70% de avaliação. Isso, nesse momento de falta de crédito do político, isso está muito bom. Né? Graças a Deus. E é o segundo mandato também. Então isso significa que vai continuar? Não, isso significa que é o segundo mandato, que é mais difícil, o segundo mandato. Né? É mais difícil. O desgaste natural, existe um desgaste natural de estar na política há muito tempo. Né? Existe um desgaste natural, mas pressão também, o que mais, assim, um troféu que eu levo, que eu respeito, que eu tenho no meu coração, é que eu não tenho nenhuma ação civil pública. Isso é difícil. No Ministério Público. Isso é difícil. Fala por cima. Não vou falar que eu não vou ter amanhã, porque é difícil controlar uma cidade com várias secretarias. E tem esse troféu também aqui, ó, vou te mostrar. Congonhas recebeu em 2015 a melhor cidade de pequeno porte do Brasil. Congonhas. Isto é, as melhores cidades do Brasil. Congonhas, Itajaí, de médio porte, e Curitiba de grande porte. Isso nós fomos receber esse troféu. Eu não sabia que ia ser a primeira cidade. Numa grande festa lá em São Paulo, quando anunciou que cada cidade recebeu a melhor cidade em saúde, a melhor cidade em educação, mas a pontuação geral. Quando o mestre de cerimônia falou, agora vamos entregar para as melhores cidades do Brasil. Quando falou Congonhas, eu saí correndo como se estivesse correndo para receber um Oscar. Essa que foi a grande verdade. Congonhas teve a maior pontuação, foi a Austin que fez todo um levantamento,
mais de 400 indicadores foram pesquisados no Brasil, nas cidades, né? E quando eu fui receber, e o mestre cerimônia pediu aos prefeitos, que eram 50 e poucos prefeitos, estão sendo homenageados, ninguém vai usar da palavra, ninguém vai falar, porque senão vai demorar muito a solenidade. Aí eu disse, não, prefeito, você, por favor, você é o melhor prefeito da cidade de pequeno porte. Então, emocionado, eu agradeci. Então, esse é um troféu que eu levo para a vida toda. E esse também de não ter nenhuma ação civil pública. Isso também é importante para a minha vida. Agora, quanto ao futuro, a Deus pertence. As pessoas, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Mas não tem um desejo e já não tem na verdade, todo político almeja mais. Claro. Eu não vou falar com você que não, encerrei a minha carreira, não quero saber mais de política. Você almeja mais. Mas isso depende muito de momento. Então eu vou modificar a minha pergunta. A política é momento. Eu vou modificar a minha pergunta. Como o senhor gostaria de ser lembrado como prefeito de Congonhas? Daqui a muitos anos. Eu gostaria de ser lembrado que, Zelinho, como eu disse, foi o prefeito que não teve nenhuma ação civil pública em 2 mandatos. Né? O prefeito que avançou a cidade em várias áreas, principalmente educação, saúde e nosso patrimônio histórico. É isso que eu gostaria de ser lembrado. Tá certo. Bom, para terminar essa entrevista, eu vou sair um pouco do prefeito, vou sair um pouco do jornalista, vamos voltar, porque como o Zelinho, vou sair do senhor, agora vou tratá-lo de você, porque somos primos, logicamente, né? E o Zelinho é mais velho do que eu. Quando eu era pequeno, o Zelinho já queria ser prefeito. Você lembra disso? Lembro disso, e isso é uma das coisas que me marcou muito, porque eu também, quando eu era pequeno, eu via a Torre Eiffel na televisão e falava, algum dia eu vou morar lá, as pessoas riam de mim e tudo, e conquistei os meus sonhos, fui atrás. Então, quando você chegou à prefeitura, eu fiquei muito inspirado. Queria terminar essa entrevista dizendo isso, porque eu vejo que às vezes a gente não pode desistir dos sonhos da gente. A gente tem que correr atrás, e foi um sonho seu de toda a vida, de toda uma vida. E tem uma coisa que você com certeza não lembra. Eu era muito pequeno, eu fiz um dos seus primeiros jingles, menino, devia ter 9 anos, e fiz um jingle que eu não sei se eu ainda tenho, se a mãe guardou isso. Saía pela rua, fazia panfletos, fui Em 82, quando fui candidato a prefeito. Exato, assim que então, quero parabenizar, então, né, dizer que agora estou falando de pessoa a pessoa, já não estou mais nos papéis aqui, porque senão não seria objetivo, né? Então eu peço essa licença aqui, parabenizá-lo, dizer que tenho muito orgulho, né, de você, e estou muito feliz em vê-lo aqui na prefeitura, né, que foi sempre um sonho. A minha querida tia Rosa estaria muito orgulhosa. Que pena que ela não está aqui, né? Talvez ela esteja, né? Bom. E muito obrigado por essa entrevista, tá bom? E desejo muito sucesso à sua carreira e para a nossa querida cidade de Congonhas também. Muito obrigado, Jansen. Eu também tenho muito orgulho de você. Obrigado. Acompanho sua trajetória através da sua mãe e agora através do Facebook, né? É verdade. A gente fica mais próximo agora das redes sociais, né? E eu tenho muito orgulho de você também, do seu sucesso. Muito obrigado. Né? Eu sei que você percorreu o mundo todo, é muito novo ainda, né, com essa bagagem toda. Por isso que eu falo dos sonhos, porque você correu atrás sem desistir, né? E chegou, isso inspira. E realmente inspira, porque às vezes a gente vai apagando os sonhos da gente, e quando a gente vê que uma pessoa, depois de tantos anos, chegou onde ela queria chegar, a gente fala, por que não? Vou tentar mais uma vez, né? Não pode desistir nunca dos sonhos. Exatamente. E nunca fale não. Nunca fale não. Porque às vezes um não que vai te abrir uma porta lá na frente. Fala, vou pensar, mas nunca fale não. Eu sempre falo isso para meus filhos. Não fale não em nada. Exatamente. Porque o não fecha barreiras. Exatamente. Né? Trava tudo. O não acabou. Isso. Você falou não, pronto. Acabou. Não é isso? Então, que Deus possa continuar te abençoando, muito obrigado, te iluminando, Jansen. Muito obrigado. Essa trajetória que você tem de sucesso também como jornalista. Muito obrigado, né? muito obrigado. Você que hoje é o homem do mundo, né? Mas você que é o protagonista hoje, estou ficando sem graça agora. Mas é verdade. Muito obrigado. Conversei com José de Freitas Cordeiro, Zelinho, prefeito de Congonhas, Minas Gerais, Brasil.